Olá pessoal, eu sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo a coluna A Tarde Memória para canais do Grupo A Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo A Tarde. Nós estamos aqui na sessão Senta que Temos História do Projeto REC e em uma sessão, assim, digamos, especial, porque esta semana A Tarde está completando 110 anos. A primeira edição do jornal circulou no dia 15 de outubro de 1912. E um desses conteúdos extra é uma conversa sobre Jorge Amado. Por quê? Jorge Amado nasceu em 1912 e, assim como A Tarde, sua obra tem uma completa identificação com a Bahia e os seus temas principais. E para ajudar a conhecer um pouco mais sobre Jorge Amado, o nosso convidado é o professor Gildeci Leite. Eu vou pedir que ele se apresente. E tem um detalhe, o professor Gildeci está à distância. Ele está em Ceabra, uma das muitas e belas cidades da Chapada Diamantina. Tudo bom, professor Gildeci? Olá, Cleidiana, tudo bom? A distância é bem pertinho do Jornal à Tarde. Vamos conversar um pouquinho sobre Jorge em Jornal à Tarde, ambos com 110 anos de nascimento. Então, primeiro, professor, a gente queria que você falasse um pouco sobre as principais características das obras de Jorge Amado. Priscila, com certeza, a principal característica da obra de Jorge Amado é a presença do povo, o povo como protagonista. Alguns teóricos costumam dividir, principalmente Roberto da Mata, dividir a obra de Jorge Amado em fases. Uma fase carnavalizadora e anterior a essa fase, uma fase mais ligada ao partido, mais, diríamos, mais sisuda, que teria um pouco mais de respeito e que seguiria à risca as regras do Partido Comunista para a solução dos problemas do povo, que seria, obviamente, a organização partidária, a organização através das possibilidades de lutas de classes. E, logo em seguida, teria uma fase mais carnavalizadora, com a discussão ainda voltada para o povo, pelo povo, como um dos representantes das classes oprimidas, mas sem necessariamente exigir que as respostas para a solução dos problemas vividos pelo povo fosse o Partido Comunista. Eu diria que a principal característica é essa, é a representação do povo, ainda que haja mudanças, ainda que haja um rompimento de Jorge Amado com as regras, por exemplo, do que nós chamamos de realismo socialista, com as regras do que indicaria o próprio PC naquele período, para que as pessoas tivessem uma literatura não só para o deleite, mas também para a educação e para a formação revolucionária. Então, você tem na segunda... Eu gosto mais da segunda fase, embora alguns outros teóricos, até eu de vez em quando também, questionem essa divisão em fases. Mas eu prefiro pensar que há o Dendê em Jorge Amado, muito explícito, portanto, a representação afro-brasileira bem permanente. Eu gosto de lembrar que há representações populares de sindicalistas, de gente do sertão baiano. Você tem representações de Jorge Amado, tanto voltadas para aspectos litorâneos, para a vivência na cidade da Baía de Todos os Santos, ou em Ilhéus, ou em Itabuna, quanto no sertão baiano. Vamos pensar na matriarca Juncundina, em Seara Vermelha, e as representações através das possibilidades de saída do sofrimento da seca pelos filhos de Juncundina. Só para citar alguns exemplos, mas repetindo, a maior representação da obra de Jorge Amado é a presença do povo como protagonista. O professor Jorge Amado tinha uma identificação com o jornalismo. Foi jornalista, assim como muitos escritores da literatura brasileira, mas ele atuou em jornal, e também em algumas obras, por exemplo, Capitães da Areia, ele usa como uma espécie de abertura dos capítulos, ele usa texto de jornal. E também ele costumava dizer, ele aprendeu a ler com os textos de A Tarde. Então, como essa identificação entre Jorge Amado e o jornalismo, como é que a gente vê isso ao longo da sua obra? Bom, Cleidiana, primeiro é preciso reafirmar o que você disse, essa relação de Jorge Amado com os jornais. Ele foi foca, ele gostava de dizer, ele fala isso em algumas entrevistas, que iniciou no jornal como foca, que é aquele jornalista encarregado por checar as piores e melhores notícias policiais, que depois ele acende no jornal. Agora eu gosto de fazer uma observação que, em minha opinião, é importante. Toda obra literária há pelo menos 2 níveis de entendimento ou mais, a depender da linha de pensamento.
E o nível de entendimento mais imediato da obra de Jorge Amado se aproxima ao jornalismo porque ele faz uma linguagem mais próxima ao grande público leitor, não é? Ele lavra a linguagem, como todo artista da palavra, ele faz o rebuscamento literário muito mais voltado para as entrelinhas, mas utilizando um vocabulário mais próximo ao povo, mais próximo ao leitor de 8 a 80, como as pessoas gostam de dizer. Então, isso o aproxima também do jornal, da forma que o bom jornalista deve se comunicar, sem deixar de lado, como eu disse anteriormente, o lavrar da linguagem, ou como fala-se de Seixas, por detrás da tinta fresca do texto aparentemente fácil de Jorge Amado, há muitas mensagens. Mensagens que muitas vezes só são entendidas por um leitor mais especializado. Ou seja, ele se aproxima do grande público, como o jornalista deve fazer, e ao mesmo tempo, nesse mesmo texto que tem uma aproximação fácil com o grande público, também faz com que um leitor mais especializado entenda o sentido de Pedro Arcanjo, seu Jobá, que aí teríamos muito pano para manga e algumas explicações interessantíssimas. Um outro aspecto que eu gosto de lembrar é um dos pseudônimos de Jorge Amado, quando ainda era membro da Academia dos Rebeldes, no início do século XX, nos finais dos anos 20, início dos anos 30 do século passado. Albert Borgia, ou seja, ele publicava em alguns jornais, em um determinado jornal da época, jornal já extinto, ele e os outros membros da Academia dos Rebeldes, e era um dos veículos, era o principal veículo, o jornal, de se tornar notável, de se tornar conhecido. Ou seja, há várias possibilidades de relações de Jorge Amado com o jornal, inclusive também com o Jornal à Tarde, através de algumas discordâncias e concordâncias, por exemplo, com um crítico literário renomadíssimo do À Tarde, que era Carlos Quiáquio, que pertencia e era líder do grupo oposto ao grupo Academia dos Rebeldes, mas que depois todos se tornam amigos e era uma oposição muito mais do ponto de vista do pensar. Então, professor, ao longo dos anos e das obras, Jorge Amado sempre dialogou muito bem com outras linguagens. Sempre teve muito filme baseado nas obras dele, novelas, assim como peças de teatro. Então, que características, o que é que tem nesse texto dele que facilita, entre aspas, com que essa adaptação? Olha, Priscila, essa resposta parece um pouco com o que eu falei anteriormente para a Cleidiana. A utilização de uma linguagem próxima à linguagem do povo, a reprodução de temáticas do povo, a apropriação desses temas como compromisso político, isso faz com que, no meu entendimento, as adaptações para outras linguagens artísticas tenham mais sucesso. E, quer queira ou quer não, as obras de arte também são produtos, são produtos que devem ser vendidos. Isso contribui. Embora a gente tenha que compreender que Jorge Amado já era um autor conhecido, mesmo sem a grande e maravilhosa ajuda das adaptações para o audiovisual, por exemplo, visto que era a meta do Partido Comunista divulgar os seus intelectuais, divulgar a sua intelectualidade, e era divulgado também por mãos compromissadas com esse fazer socialista da época, portanto, um socialista ajudando o outro. Isso contribui para que obras de Jorge Amado sejam adaptadas para outras linguagens, o que cria alguns problemas, porque a adaptação é uma outra obra, não é uma obra, não é uma reprodução exata da obra, e acaba retirando alguns aspectos de Jorge Amado e confundindo o grande público. Inclusive algumas militâncias de esquerda discordam de algumas adaptações e nem sempre sabem que são das adaptações que eles estão discordando, porque algumas adaptações não guardam o mesmo compromisso de respeito às minorias, por exemplo, que tem na obra que nós chamaríamos de original. Então, preciso levar em consideração isso, o aspecto popular da obra de Jorge Amado, que existe na sua origem, na sua escrita, e também a possibilidade desse aspecto popular fazer sucesso junto ao povo, portanto, gerar um produto lucrativo. Professor, eu vou lhe fazer uma pergunta difícil agora. Entre tantas personagens e tantos personagens fascinantes, o senhor teria um ou algumas e alguns, ou uma
personagens, né? Alguma personagem favorita ou favoritos nesse universo amadiano? Cleidiana Ramos. Coincidentemente, o personagem de Jorge Amado que eu mais gosto é também o que ele mais gosta. Pedro Arcanjo, Ojubá, Os Olhos de Xangô. Olha, um posto que de fato existe, né? O atual Ojubá é o grande intelectual Marco Aurélio Luz. Pedro, pedra fundamental da Igreja Católica. Arcanjo, um anjo importante que faz o transporte entre o céu e a terra. Portanto, nome cristão. Ojubá, Os Olhos de Xangô, aquele que toma conta da casa de Xangô, o Senhor da Justiça. Pedro Arcanjo é isso aí. São dois homens e um homem só. São as duas culturas representadas no homem só, de forma complementar, buscando a paz. Pedro Arcanjo é o grande guerreiro da paz, né? Hoje tem a música que Ogum luta em missão de paz. Pedro Arcanjo, filho de Exu, ministro de Xangô. Eu entendo, inclusive, que é também a representação do próprio Jorge Amado, de Edson Carneiro, de Martiniano do Bonfim, de tantos outros personagens importantes da Bahia. De Miguel Santana, né? Pedro Arcanjo é o mais encantador por isso. Ele é a própria possibilidade, né? A comprovação da possibilidade que todo mundo, não só ele, há outros personagens, mas ele é o principal, que todo ser humano oportunizado é capaz de aprender e de tornar-se um intelectual crítico. Pedro tornou-se um intelectual crítico, foi oportunizado a leituras críticas, a aprender 2, 3 idiomas após os 50 anos de idade. Portanto, Pedro Arcanjo é o personagem mais encantador, para mim, na obra do velho Jorge Amado. E é um pouquinho do próprio Jorge também. Eu gosto de Pedro Arcanjo, porque eu prefiro as possibilidades de paz. Professor Judeci, muito obrigada pela sua participação. Foi assim, né? Uma coisa diferente, à distância, mas muita informação, né? Muitas coisas novas aqui que eu aprendi sobre Jorge Amado e sua obra. Muito obrigada. Cleidiana, eu fico muito grato pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho desse cara extraordinário, um dos grandes representantes da nossa cultura, o velho Jorge Amado, principalmente aqui no nosso Jornal à Tarde, né? E vida longa ao Jornal à Tarde, vida longa a Jorge Amado, que é eterno entre nós. Muito obrigado e fico sempre à disposição. Um beijo. Muito obrigada, professor. Espero que o nosso próximo encontro para falar ainda mais sobre literatura, um assunto que a gente gosta tanto, seja presencialmente. Tá vendo, pessoal? Aqui nos vários canais do Grupo à Tarde é assim, informação qualificada. Então, fique ligado nos canais do Grupo à Tarde, que vai ter muita coisa, e acompanhe a gente aqui no Projeto REC. Muito obrigada e até a próxima.